Ok, obrigada. Nada. Pronto, eu acho que já está a gravar. Oh, Neide, boa tarde. Consegue ouvir-me? Tudo bem, Neide? Olá, peço desculpa, não estava a ouvir. Não tem Boa tarde. mal. Boa tarde. Olha, vou-lhe pôr aqui no chat o seu WordPress, está bem? Ok, ok. Obrigada. Nada, nada. Veja lá se consegue entrar assim, por favor. Bom, então, vamos lá. Estás... Desculpa lá, deixa-me só aqui. Ok, Deu? deu. Ok, Pronto, ótimo. obrigado. Nada. Bom, então eu vou passar aqui a apresentar-vos. Pronto. Conseguem ver? Sim? Bom, então vamos lá. Continuando com a parte referente ao WordPress, nós agora vamos passar para a parte do tema. Bom, eu já vos falei do que é o tema, portanto, o tema é de veras importante na parte visual do nosso site, mas agora aqui a questão é o seguinte, porque existem milhares de temas. Eu também já vou dizer-vos onde é que vocês podem ter acesso a todos esses temas. Mas a questão aqui que se põe é qual o tema que eu tenho que escolher? Ok? Pronto. Isto às vezes é a grande questão de quem está a começar, porque vocês deparam-se realmente com diversos temas. Então eu tenho aqui algumas dicas que eu queria partilhar convosco. Há aqui 5 situações que para mim são muito importantes na escolha de um tema. É a parte relativamente ao tamanho do tema. E o que é o tamanho do tema? Quando vocês, por exemplo, compram um tema e vão instalar dentro do WordPress, aquilo é uma pasta que lá está. Portanto, aquilo é uma pasta que está depois, e dentro da pasta tem várias pastas. Tem a pasta dos plugins, tem a pasta do código, tem a pasta das imagens, etc. Eu, quando escolho um tema, uma das situações que eu tenho em conta é o tamanho de tudo isso. Porquê? Porque isso depois vai contar imenso quando o site está ativo. Tudo isso é código. Tudo isso é código. Quando vocês estão aqui em qualquer site, por exemplo, vamos supor aqui no site que eu tenho, quando vocês vão lá ao Google e querem ver o código do site, ele está-vos a dar uma página inteira de código. Aquilo é tudo código. Ora, quanto mais código eu tiver naquela página, e o importante é realmente na página inicial, mais problemas eu tenho depois na parte do Google, porque o Google vai logo dizer que o site é que é muito pesado e não sei o que, sei o que mais. Posso ter problemas também em termos de código, porque o código que lá está pode estar a dar problemas com o próprio o WordPress. E, portanto, eu tento ao máximo saber se o tema não é muito pesado ou não. Pronto, isso para mim é muito importante. Porque quando o tema é pesado, já vejo que pode ter lá, por exemplo, situações que os próprios programadores que fizeram o tema já estão a adicionar código que não é necessário. Porquê? Porque, por exemplo, eu, quando vou começar a trabalhar com o WordPress, eu instalo um tema que é aquele que nós vamos instalar, que é o Hello, que é muito simples, é muito leve, é muito prático, mas depois quem vai dar todas as funcionalidades que eu quero é o Elementor. Mas há temas que não precisam desse Elementor. Há temas que já vêm com a parte da própria criação de tudo. E, portanto, esses temas, para mim, têm a código que eu não vou precisar. Pronto. E, portanto, a situação é temas pequenos. Portanto, temas que sejam leves, que tenham um arquivo mínimo e poucas ou nenhumas dependências de plugins. Porque quanto menos plugins eu tiver instalado no WordPress, melhor. Ok? Pronto. Depois, o segundo ponto, para mim, também é muito importante, tem a ver com a chamada customização. Tá? E, portanto, isto para mim é muito importante, porque
existem muitos temas que já vêm, como eu chamo, pré-fabricados. O que é esta coisa do pré-fabricado? Já tem lá tudo feito. E, portanto, já têm todas as opções referentes ao design, eles próprios é que dizem qual é o tipo de fonte, eles próprios é que dizem quais são as cores, e, portanto, já vem tudo feito. E quando essa situação é assim, eu prefiro não ter esse tema, porque eu próprio é que eu gosto de customizar o meu tema. Por isso é que eu instalo um tema simples, com pouco código, e depois, através do Elementor, é que eu vou fazer tudo aquilo que eu quero. Eu é que decido as cores, eu é que decido as fontes, eu é que tenho a total liberdade para poder alterar o meu próprio tema. Ok? Pronto. Isso é outra coisa que eu também logo vejo se o tema tem ou não. Outra situação que para mim é muito importante é a acessibilidade. Que nós no último dia também falámos, recordam-se? Portanto, acessibilidade para mim é fundamental, que é saber se o tema já de si ele funciona com os vários tipos de tela, ok? Portanto, que tenha que ser um tema amigável para todo o tipo de dispositivos. Portanto, isso vai nos ajudar e muito a parte do SEO, porque o Google vai dar um impulso muito grande a um site que tenha um bom trabalho de SEO. Portanto, que seja o que eu chamo de site acessível. Ok? E, portanto, essa parte da acessibilidade é muito, muito importante. Depois, quarto ponto, o suporte para determinados plugins. Ora, nós sabemos de antemão que o WordPress é dependente de plugins. Qualquer coisa para funcionar, eu tenho que ter um plugin. Obviamente, claro, que lá está, que se vocês tiverem um bom programador de PHP, se calhar não vão precisar de tantos plugins. Mas para quem não tem esse conhecimento de programação em PHP, vai estar dependente de plugins. Eu quero um formulário, um plugin. Eu quero um pop-up, um plugin. Eu quero um botão do WhatsApp, um plugin. E o que é que isso vai acontecer? No final, vocês têm para lá 20 plugins, não é? Começam a dar incompatibilidade uns com os outros, vão começar a dar problemas com o próprio WordPress e não é isso que a gente quer. Um bom site de WordPress tem que ter o mínimo de plugins. Tá? Bom, mas há certos plugins que eu não posso fugir, nomeadamente o plugin do WooCommerce. O que é o plugin do WooCommerce? O plugin do WooCommerce é quando eu quero ter um site de e-commerce. O WordPress trabalha essencialmente com um plugin chamado WooCommerce. Há outros também da concorrência, mas eu prefiro este. E, portanto, se eu for de antemão já começar a criar um site para e-commerce, eu tenho que saber se o tema que eu vou comprar está habilitado a trabalhar com o WooCommerce. Estão a perceber? Portanto, vocês têm que perceber este tipo de situações. Como, por exemplo, se eu quiser traduzir o meu site para outros idiomas, já tem que ter um outro plugin, que normalmente é o WPLM, que é o mais conhecido. Também é o Polygam, mas esse é grátis e não tem assim, muitas funções. Mas, por exemplo, aquele que é o pago, ele só trabalha com alguns temas que lhe dão acesso. Ok? E, portanto, outra situação, eu também tenho que saber se o tema que eu vou comprar tem suporte para esse plugin. Portanto, não se esqueçam, um bom suporte para os plugins que vocês depois mais tarde vão querer trabalhar. Bom, portanto, tudo isto é muito importante na escolha de um tema. Alguém quer aí fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Quer dizer, assim, uma pergunta básica, se calhar Uhum. óbvia. Pois Diga. o tema, tendo em conta aquilo que acabou de dizer, como é que há de haver uma forma de depois nós sabermos se o tema é adaptável a esse, por exemplo, a essa plataforma de Ah, e-commerce? eu daqui nada vou Se é o mostrar-vos um momento, site. ok, bom. Vou mostrar-vos um site que lá diz todas as características que tem o tema. Pronto. Não há então dúvida em relação a esta parte? Ok. Então vou mostrar-vos agora esse site.
só mudar para a janela. Pronto, vejam lá então se já conseguem ver aqui o meu browser. Pronto. Este site chama-se ThemeForest. Eu vou copiar e vou colar aqui no chat. Não sei se algum de vocês já conhecia este site. Bom, eu já comprei aqui alguns temas. Já trabalho com WordPress há muitos anos e, portanto, este site também já existe há muitos anos. Bom, há clientes que me dizem assim: António, não tenho muito dinheiro, pá, não. Isso é sempre a mesma história, não é? E o que é que eu faço? Eu digo assim: olha, então, se você não tem dinheiro, a gente compra um tema e eu altero o tema. Pronto. Ele fica contente e eu também ganho algum. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui ao WordPress. Estão a ver? WordPress. Pronto. E dentro do WordPress eu tenho aqui vários tipos de sites. Tenho blogs, tenho corporate, criativo, e-commerce, educação, Elementor, cá está. Estão a ver? Há sites que são compatíveis com o Elementor. Portanto, isto é outra situação que vocês têm que ter cuidado. Mas vamos supor então, pronto, eu venho aqui ao WordPress, clico aqui em WordPress. Ora, eu passo a ter já uma lista enorme de temas. Isto é tudo temas que eu posso comprar. Tá? Portanto, temas para clínicas dentárias, para clínicas de emagrecimento, sei lá. Tudo o que é que vocês possam imaginar já existe feito. E, portanto, se eu quiser comprar um determinado tema, eu posso vir aqui, faço aqui uma pesquisa, sei lá, olha, Plastic Surgery. Já tinha feito aqui uma pesquisa. Pronto, então agora vejo aqui temas só para esta área. Estão a ver? Cosmetic and Plastic Surgery, Clinical Plastic Surgery. Pronto. Vamos supor que eu gostei do design que este aqui tem. Vou clicar. E agora qual é a informação que eu tenho? Está aqui toda do lado direito. Pronto. Que é esta a pergunta que a Rita me estava a fazer. Esta informação que está aqui é muito importante. Olha, eu já não iria comprar este tema. Sabem porquê? Porque a última vez que ele foi atualizado foi em 16 de novembro de 2023. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a empresa que fez isto já não está com muito cuidado em atualizar o tema. Ora, se eu for comprar este tema e se eu for fazer a instalação, eu posso já ter problemas na compatibilidade com as últimas versões do WordPress. Okay? E isso é muito importante. Vocês têm que ter em conta aqui qual é a versão do software do qual eles fizeram este tema. E, portanto, estas versões que aqui estão, está tudo bem. Mas depois as outras que aí vêm, já não está bem. E o WordPress tem esse problema. É que o WordPress tem que estar compatível com tudo o que ele tem. Tem que estar compatível com os temas, tem que estar compatível com os plugins. Se não está, vai dar bronca. Porque depois eu começo a ter problemas com o código, depois o site pode ir abaixo, depois etc, etc. E, portanto, são sempre situações que eu tenho que ter em conta quando compro algum tema. Olha, compatível com os browsers. Firefox, Safari, Opera. Ok, aqui está tudo bem. Portanto, ele é compatível com os principais browsers. Mas tem temas que não são. Não é? Eu não posso estar a dizer a um cliente que vou fazer um site que vai ser compatível com todos os browsers quando depois não é. No Opera ele não abre, no Safari vejo as letras a 20, quando no Firefox vejo as letras a 18. Ok? Pronto, portanto, isto é muito importante. Se eu por acaso for aqui buscar um outro, este aqui já foi feito o update em 20 de maio de 24. Pronto, ok. Em princípio, eu sei que esta empresa que toma cuidado nesse tipo de situações. Portanto, eles põem sempre as últimas atualizações dentro do próprio tema. Estão a ver como aqui as versões já são mais. Depois diz assim, compatível com Contact Form Set. O que é o Contact Form Set? É o plugin mais utilizado para os formulários. O Commerce, que era aquilo que eu estava a dizer. Este aqui é compatível com o plugin do WooCommerce. Portanto, se eu quiser
criar um site de e-commerce com este tema, eu já não vou ter problemas. WP Bakery Page Builder. Isto é o quê? Isto é um concorrente do Elementor. Isto que aqui está é um concorrente do Elementor. Então quer dizer que eu, quando compro este tema, se eu trabalho com o Elementor, também tenho que saber se este tema é compatível com o Elementor ou não. Que já vi que não é. Que já vi que não é. Portanto, este tema já tem, ele próprio, um sistema de construção de páginas. Ele não precisa do Elementor. Eu dizia que era. É? No mesmo, no O quê, mesmo Rui? sítio também dizia que era compatível com o Elementor Pro. Ou não? Diz? Deixa-me ver. Diz? Ah, está aqui. Ok. Então é. Pronto. Ok, ótimo. Não vi. Obrigado. Não vi. Este é. Mas tem muitos que não são, tá? Por isso é que eu estou a dizer isto. Normalmente quem vem com este construtor, eles não fazem compatibilidade com o Elementor. Pois, no caso, este dá para os dois, não é? Dá. Este dá. Depois vocês têm aqui o live preview. Portanto, dá para ver o tema em si. Tem aqui as várias demos. Demo 1, vamos ver. Pronto, portanto, isto já é a parte visual desta demo. Portanto, vocês, quando compram o tema, instalam tudo isto. Já vem um site quase pronto, não é? Só têm que alterar as imagens e os textos. Só que lá está, isto é muito código. Por isso é que eu vos digo, quer dizer, estas situações para mim não são as ideais. Isto são sites muito pesados. Depois, na prática, quando vocês vão medir a velocidade do vosso site, chega nos 50, 60, nunca chega aos 90. E como é que uma pessoa sabe, pensando assim do ponto de vista do profissional, que obviamente não é o meu caso, mas como é que, por exemplo, o António, se Hum. fizer um site com WordPress, qual é a garantia que tem que aquilo vai funcionar durante o tempo? Porque lá está, se as coisas não são atualizadas, Pois é, mas quem como é trabalha com que WordPress tem que estar sim, sempre com esse tipo de cuidados. Olhem, quer ver aqui pois, uma coisa? Eu vou-lhe mostrar aqui o para site não que eu... falhar ao cliente, não é? Que espera ter um site uns Isso anos, mesmo, vamos imaginar, não é? isso mesmo. Olha, eu fiz a instalação como vocês fizeram, mas eu já tinha feito há uns 15 dias atrás, a instalação que vocês fizeram. Olhem já o que é que eu tenho. Tenho aqui este que aqui está, que já me está a dizer o quê? Já me está a dizer que o tema que foi instalado já precisa de fazer uma atualização. Isto foi há 15 dias. Aqui nos plugins já tem três. Três quê? Três plugins que precisam também de fazer a atualização. Cá está. Estão a ver? É o Elementor Pro e este aqui que é um bom plugin que eu tenho sempre para motivos de SSL. Estão a ver? Portanto, isto foi há 15 dias. Eu tenho clientes meus que não querem pagar a situação para atualizações porque a empresa tem que fazer. Ou fazem eles ou para fazermos nós. Ok? E, portanto, eles depois, passado 2 anos, chegam ao pé de mim e dizem: o António, o meu site não abre. Não sei o que é que se passa. O que se passa é isso. É porque eles não tiveram os cuidados de Pois. fazer constantemente estas atualizações. O WordPress, por ano, faz dezenas, e depois nós somos obrigados a atualizar os plugins para estar em conformidade com a versão do WordPress. E E quando não presumo está, que dá problema. pois, e presumo que Vou faça. fazer uma pergunta que é só para provocar. E é possível ter um site sem plugins? Não, não é possível. Então, para isso, você não precisa do WordPress. Pois. Vai fazer É tudo à impossível mão, não não é? haver plugins, não é? Tem de É. haver plugins. Quando você instala pela primeira vez o WordPress, já lá está 2 ou 3. Ele já instalou. E avisa atempadamente para se poder fazer essas atualizações, E porque não normalmente pode deixar a envia pessoa para na o mão assim e-mail. de repente. Sim,
Envia para o e-mail, sim. Envia. Pronto, portanto, esta é a parte que eu queria vos falar sobre os temas. Aqui já tem só para o Elementor. Pronto, que é uma parte que existe, onde vocês podem comprar alguns plugins, alguns templates, etc. É um mundo isto. António, peço desculpa. Sim, Estava tendo um bocadinho atrás àquela questão das atualizações dos plugins. Ou sim, seja, desenhamos um site, entregamos ao cliente, ele põe no servidor, que era essa forma. uhum, Vai ficar alojado nesse servidor. Depois, essa gestão de atualização dos plugins, ou faz o cliente, ou estamos ou a nós, fazer. É isso? certo, sim, sim, Mas pronto, em princípio, quando se entrega, é quase trabalho feito, entregue. certo. Quando eu Fica a entrego um responsabilidade trabalho do cliente, ou não? feito, eu tenho. A pergunta agora já. Sim, Rui, isto é assim. Pronto, estamos a falar a nível da agência, não é? Pronto. Eu tenho uma agência e quando alguém me contacta, o orçamento que eu dou são sempre dois. É o orçamento para fazer o site e o orçamento para fazer a chamada manutenção. Pronto. Que vai ser necessária. Manutenção para atualizar o WordPress, os plugins, etc. Portanto, há alguns que até querem depois que sejamos nós a inserir o texto e as imagens, porque eles não sabem, não entendem, é ok. Pronto. Agora, a gente avisa logo. Assim, olha, se você não quer então que a gente faça, você vai ter que fazer, porque mais tarde ou mais cedo vai ter que precisar, não é? Pronto. E nós nunca lhe damos depois garantia de que a coisa vai correr bem ou não. Porque pode realmente correr mal. Que é isso que eu estava a dizer. Houve já alguns clientes que me disseram que o site já nem abria. E a gente depois começou a ver que era um plugin que lá estava, já muito antigo, que não tinha sido feito várias atualizações, com o PHP. E o PHP estava a dar problemas com o PHP que o próprio WordPress tem. Pronto. António, e essa Eu manutenção estava. que fazem é anual? Todos Pode os ser, anos há pelo menos. normalmente, eu faço em 6 meses ou anual. Para sites mais complexos, os clientes até querem todos os meses. Porque estamos a falar de sites bastante complexos, não é? Mas isso depois pode ser negociado, não é? O cliente É pode sempre dizer que quer só negociado. uma manutenção Sim. anual, Uhum. ou... Pronto. Então, voltando aqui, tem mais alguma questão relacionada com os temas? Vocês conseguiram voltar a ver a apresentação? Sim? Muito bem. Então vamos aqui continuar. Bom, ainda estamos aqui na parte da teoria. É importantíssimo que vocês saibam aqui algumas situações. Bom, outra parte bastante importante quando a gente está a falar sobre websites, sejam eles de WordPress ou não, que é o tipo de texto de imagens, não é? É porque nós temos aqui alguns tipos de textos que normalmente nós utilizamos quando estamos a construir um site. Portanto, temos aqui o JPEG, toda a gente em princípio já conhece, não é? E o JPEG normalmente é ideal para quê? Para fotos e para imagens que tenham muitas cores. Tá? As suas características, ele tem aqui alguma compressão, portanto, ele é um fecheiro que utiliza uma compressão, e essa compressão, obviamente, havendo compressão, existe perda. Portanto, perde em termos de qualidade. É realmente um tamanho, é um fecheiro com um tamanho mais pequeno comparado, por exemplo, com o PNG. O PNG, que é o Portable Network Graphics, que é um fecheiro que eu também utilizo na construção dos sites, mas já para outras situações, como por exemplo um logotipo. Quando eu tenho um logotipo, eu não vou utilizar esse logotipo como um JPEG. Eu vou utilizar esse logotipo já como um PNG. E porquê? Porque normalmente os logotipos muitas vezes precisam de um fundo transparente. Ora, o que é um fundo transparente? É aquela situação que vocês, por exemplo, fazem um logotipo num fundo branco. Ok? Portanto, vão fazer no Illustrator, vão fazer no Photoshop, vão fazer portanto, em qualquer programa gráfico e querem passá-lo para o vosso site. Ora, essa passagem, para que vocês não levem o fundo,
vai ter que ser em PNG, porque só o ficheiro PNG é que vai aqui fazer com que haja essa transparência no ficheiro. Portanto, o JPEG ele não permite que haja transparências. Portanto, já são estas situações que vocês vão ter que começar a pensar. Qual é o ficheiro, digamos, para cada tipo de imagem. Também quando eu tenho uma imagem que necessita de uma grande qualidade a nível de cores, milhões de cores, digamos assim, eu também já posso ir para o PNG. Porque o JPEG só vai até um limite de cores, enquanto o PNG tem mais cores. Então, há ali situações de imagens maiores, por exemplo, uma imagem de um fundo, de um site, que precisa de uma qualidade muito, muito boa. Então, aí, se calhar, já vou mais para o PNG. Portanto, como é que vocês conseguem perceber isso? Às vezes, a olho é muito difícil. Mas há aqui uma situação muito, muito importante, que é a qualidade versus tamanho. Porquê? Porque eu consigo ter, às vezes, um fecheiro de JPEG e um fecheiro de PNG muito idênticos, em termos de qualidade, não é? Portanto, eu olho ali para os dois e vejo que os dois são muito idênticos. Mas depois, o peso de cada um é que vai depois me ajudar na decisão. Porque se eu digo assim, ó, o JPEG está-me a pesar 30 capas e o PNG está-me a pesar 90 capas, qual é que eu prefiro? Digam lá. É o 30 ou o 90? 30 mais 800. É o Aqui terá 30, que não ser é? o 30. É o 30, muito bem. Porque aqui o jogo vai ser sempre tentar o mínimo de peso para cada fecheiro. Para depois no final eu não tenha uma página muito pesada. Ok? Portanto, é mais um jogo que vocês vão ter que fazer. Pronto. Portanto, dois tipos de fecheiros muito, muito utilizados. O JPEG e o PNG para imagens. Depois também temos a utilização aqui do GIF, também já um fecheiro muito antigo, e do SVG. Então vamos ver aqui as diferenças. O GIF é ideal para quê? Para aquelas animações curtas. Por exemplo, aqueles memes. Estão a ver? Aqueles memes que até têm má qualidade, vocês veem aquelas imagens que é uma pequena animação, mas que a qualidade é péssima, porque é um GIF. E porquê que é péssima? Porque o GIF só vai até às 256 cores. Okay? Portanto, um GIF pode ser um GIF pode ser um GIF estático e pode ser um GIF animado. Portanto, eu posso ter uma imagem pequenina também, tipo um íconezinho, que seja um GIF. Mas lá está. Portanto, o GIF é muito limitado em termos de cores. Ele só vai até às 256 cores. Portanto, e em nível de fotos, esqueçam. Nunca tenho uma foto como GIF. Tá? As fotos ficam com uma qualidade péssima. Bom, o SVG. Já utilizo muito o SVG. É ideal para gráficos, é ideal para vetores, é ideal para logotipos e também para ícones. Nós vamos utilizá-lo muito no curso. Portanto, ícones que eu tenha, vai tudo para SVG. Porquê que você está a pôr o GIF em vez do SVG? Porque o SVG vai me permitir alterar a cor dentro do Elementor. O GIF não. Se eu passar um GIF para dentro do WordPress, eu já não tenho a hipótese de editar a cor. Portanto, um logotipo que tenha azul, se eu quero passar para verde, já não posso fazer isso dentro do WordPress. Tenho que passar novamente para o programa de edição de imagem e alterar a cor para passar outra vez para o WordPress. SVG, posso. O SVG vai-me permitir que eu possa, através das ferramentas que o Elementor tem, alterar aí as cores. Porque normalmente o SVG são ícones. O ícone tem uma cor, tem duas cores, então facilmente consigo fazer isso. A desvantagem do SVG, não o utilizo para fotos. Okay? Fotos de grande qualidade, nunca me ponham lá um SVG. Tá? Pronto. Portanto, GIF, para situações muito O SVG também esporádicas, tem transferência. tem. Desculpa. Tem. O Também SVG dá para também fazer tem. transferência. Dá. Não é? Dá. Se eu quiser pôr um ícone sem um fundo, eu com SVG posso. Portanto, Sim, eu sei que ele é um formato vetorial que dá para abrir o Illustrator, etc. E a minha mãe é um Illustrator. sim. Agora a dúvida era só se ele depois aqui dentro Uhum.
Sei o ou fundo. não Sim, os fundos. sim, 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 sim. Obrigado. Nada. Pronto, portanto, temos para imagens JPEG, o PNG, para ícones, logotipos, temos o GIF e o SVG. Também podemos utilizar o PNG, obviamente, num logotipo. Mas tenho aqui mais um que eu considero que é o melhor de todos. Pronto, portanto, este que aqui está é muito recente. Muito recente. Foi criado pela Google. Foi criado pela Google e porquê que a Google começou porquê que a Google criou? Porque a Google criou um fecheiro que tivesse tudo. Ou seja, tudo de melhor que os outros tinham, ela queria criar o seu próprio fecheiro. E conseguiu. Então criou o WEBP. Já agora, alguém sabe o porquê este nome? Web, WebP, Não. WebP. Confesso que já me pediram um fecheiro É web e Picture. Pronto, é o acrónimo. Bom, então este fecheiro que aqui está, ele, ao surgir no mercado, já começou a substituir os JPEGs e os PNGs. Portanto, eu hoje em dia já só uso este fecheiro. Porquê que eu não utilizava o fecheiro há uns anos atrás? Bom, por várias situações. Para já, o próprio WordPress não permitia utilizar fecheiros com esta extensão. Portanto, só há bem pouco tempo é que o WordPress começou a aceitar este tipo de fecheiros. Ótimo, para nós foi excelente. Mas então nesse caso tu nunca trabalhavas com este tipo de imagens? Trabalhava, através de um plugin. Lá está. Ou seja, eu tinha que instalar um plugin dentro do WordPress para ele poder converter o JPEG e o PNG que eu tinha neste formato, o que era uma grande chatice. Tá? O que é uma grande chatice. Mas lá está. Vamos supor aqui uma situação. Eu, por exemplo, tenho sites antigos, que ainda trabalho com eles, dos quais eu, na altura, não conseguia trabalhar com este formato inteiro. E o que é que eu fiz? Instalei esse plugin e converti as imagens que eu lá tinha para este formato. Conclusão, tive um site bem mais rápido no final. Ok? E depois comecei a fazer estudos em termos de métricas e a conclusão que eu cheguei foi, ao converter o JPEG e o PNG neste formato de fecheiro, o site começou a ficar muito mais rápido. Tá? Portanto, este fecheiro é bom para imagens de grande qualidade, contém transparência e contém também animação. Estão a ver? Tem tudo o que os outros têm. A vantagem passa a ser um fecheiro muito menor em termos de peso. Vocês facilmente fazem essa comparação se tiverem um JPEG ao lado de um EP. E tem uma qualidade também muito superior em termos de cor. Qual é a desvantagem? Essa desvantagem aqui, devo dizer, que ainda existe, infelizmente, mas só para navegadores mais antigos. Ou seja, nem todos os navegadores, nem todos os browsers suportavam este fecheiro. Só bem há pouco tempo, por exemplo, o Opera ou o Safari do Mac conseguia ler este tipo de fecheiro. O que para nós era um grande problema. Porque eu fazia um site, via bem o site aqui no Chrome do Windows, mas depois quando ia ao Mac não via imagens nenhumas. Ok? E portanto, só bem há pouco tempo é que eu realmente já consigo trabalhar à vontade com este tipo de fecheiro. Tá? Pronto, portanto, tenho aqui agora uma relação em termos de diferenças e, portanto, características de cada um. Vocês depois também vão ter acesso a esta tabela. Eu faço aqui um pequeno resumo, pronto, um pequeno resumo daquilo que eu acabei de falar, para vocês perceberem então as características de cada fecheiro. E depois há sempre aquela pergunta que vocês me fazem. Então, mas afinal de contas, qual é o melhor formato? Não há o melhor formato. Não há essa coisa de melhor formato. Depende das necessidades específicas que cada um tem.
para cada situação. Ok? Vocês têm é que ter em conta alguns fatores a escolher na altura do formato. Quais são? Qualidade da imagem, não é? Se vocês estão dispostos a sacrificar um pouco da qualidade em favor do tamanho, que há sempre essa questão, e vocês no Photoshop conseguem fazer isso, não é? O Save for Web. O Save for Web tem lá uma janela que vocês conseguem ver o antes e depois, não é? Como é que a imagem estava e como é que a imagem está quando depois ela é passada para um JPEG. Conseguem ver isso, não é? Outro fator importante, o tamanho do arquivo, não é? Que é sempre muito importante. Obviamente que se para vocês o tamanho do arquivo não for assim uma grande preocupação, então se calhar o PNG ou o SVG pode ser, pode ser a melhor opção. Não é? Outra opção, a transparência. Vocês precisam de ter um fecheiro que vá suportar essa transparência? Então, se sim, só têm duas hipóteses, ou o PNG ou o EPP. Não é? Animação. O fecheiro vai ser preciso ser animado? Sim. Então só tem duas hipóteses, ou o GIF ou o EPP. Estão a perceber? Portanto, em cada situação, vocês têm que perceber qual é o melhor. E, portanto, a regra é essa. Portanto, não há aquela resposta-chave do o melhor é este sempre. Não. Não é isso. Infelizmente não é isso. Tá bom? Alguma dúvida? Olha, eu daqui a nada só vou fazer aqui um intervalozinho de 5 ou 10 minutos, que eu vou precisar estar ali numa situação pessoal. Vocês se não houver problema, a gente faria só esse intervalozinho, está bem? Que daqui a nada já vos digo quando é que eu tenho que sair. Bom, António, já agora aproveito para. Eu, como saí mais cedo na terça, há pausas mesmo ou não? É só não, quando acaba. normalmente não existe pausa, porque como é pouco tempo, eu nunca faço isso. Mas se fizerem, eu faço. Olha, agora a situação também que é muito importante, que é o tamanho. O tamanho das imagens para as nossas páginas. Que isso é sempre uma dúvida enorme que vocês têm no início. E têm razão, não é? E têm razão. Bom, então vamos lá ver. Eu tenho aqui alguma informação que vos poderá ajudar numa fase inicial. Porquê? Porque o tamanho ideal da imagem vai depender de diversos fatores. Quais são os fatores? O layout do vosso site. Que tipo de layout é que vocês vão ter no site? Vai depender muito também do tamanho da imagem. O tipo da imagem e também onde é que ela irá ser visualizada. Okay? Bom, mas no entanto existem algumas diretrizes gerais que vocês podem saber. Pronto, e essas diretrizes gerais, elas estão aqui. Bom, então temos aqui um tamanho máximo que eu considero sempre ser os 2560 pixels. Ou seja, naquelas situações, daqueles sites em que vocês têm uma imagem de fundo com a totalidade da largura da página, em que vocês querem sempre que a imagem esteja sempre visível na largura, seja o ecrã pequeno ou seja ele grande, o tamanho que vocês vão ter que pôr nessa imagem são 2560 pixels. Pronto, que já dá uma imagem certa para a maioria de todas as imagens. Olha, desculpem lá, então, a gente pode fazer um intervalo? Pode. Então, olha, 10 minutos, pode ser? Então, eu peço desculpas, mas é muito urgente esta situação. Eu não posso deixar de ir. Tá, então, desliguem só a câmera, portanto, por favor, não saiam. E eu já volto, tá bem? Obrigado, então.
Ora então, já voltei, peço desculpas. Desculpem lá. Portanto, então voltando aqui à apresentação. Ok, portanto acho que já está de novo no ecrã, não está? Bom, então estava eu a dizer que o tamanho da imagem na construção de um site é realmente muito importante. Então temos aqui algumas considerações que são as seguintes. Portanto, para a maior largura possível, eu aconselho que a largura máxima da vossa imagem seja de 2560 pixels. Portanto, já é uma medida considerada bastante razoável para que a maioria de todos os tamanhos das telas visualizem a largura da vossa imagem. Obviamente que depois temos aqui a altura. Bom, a altura depende do layout do vosso site, não é? Portanto, dependendo do tamanho que vocês vão precisar, portanto, não há aqui um tamanho exato em termos de altura. Depois temos aqui algumas especificidades, ou seja, temos aqui, por exemplo, na situação de vocês precisarem de uma imagem de cabeceio. O que é a imagem de cabeceio? É normalmente uma imagem que fica sempre lá no topo, pode ser para um banner, por exemplo, pode ser ali numa imagem, por exemplo, aqui no site que a gente vai fazer. Deixem ver se temos aqui alguma que eu possa. Temos aqui sim. Olha, eu vou aqui mostrar-vos a imagem que eu aqui tenho. Bom, no site de exercício que a gente vai fazer, que eu já vos tinha mostrado, que é este site de advogados, temos aqui uma imagem. Estão a ver? Esta imagem azul aqui de cima. Ora, o tamanho que eu considero para criar esta imagem são os tais 1920. Okay? Portanto, 1920 em termos de largura. Tá? Pronto, portanto, isto é aquilo que eu considero ser uma imagem de topo. Esta imagem que aqui está é aquilo que eu chamo de imagem de conteúdo. Tá? Isto é uma imagem de conteúdo. Portanto, em relação às imagens de conteúdo, vocês podem ver aqui, temos aqui os 1200. 1200 por 800. Depois temos as miniaturas de imagens. As miniaturas de imagens são aquelas imagens mais pequenas. Por exemplo, estou a referir-me também a uma imagem que vai acompanhar um post do vosso blog. Portanto, em termos de tamanho, podemos considerar um bom tamanho 300 por 200 pixels. Depois temos os ícones. Normalmente os ícones têm um tamanho de 16 por 16 pixels. Okay? Pronto, portanto, isto são os tamanhos que eu normalmente trabalho em relação às imagens. Depois temos aquela situação que eu até pus aqui uma notazinha em baixo, não sei se vocês conseguem ler, que tem a ver com o tamanho ideal de cada imagem. Ou seja, eu considero que o tamanho ideal para o peso, digamos assim, não é? de uma imagem seja até 300 capas. Mais do que isso, já a considero a imagem pesada. Obviamente que há situações que eu não posso contornar, que são aquelas condições que eu já vos referi há pouco, não é? Tem a ver com a qualidade versus tamanho. Portanto, às vezes eu prefiro ter mais qualidade e fazer com que a imagem também seja um pouco mais pesada. Mas em situações normais, eu tento sempre ter ali um valor médio. Portanto, esse valor médio são os tais 300 capas por imagem. Lá está, para aquelas imagens que já considero serem grandes, não é? Que têm um tamanho da largura total do vosso site. Depois as outras, epá, sempre entre 50 a 100 capas. Ok? Pronto. Portanto, vocês têm também alguns softwares para comprimir as vossas imagens. Aliás, eu pus lá no Moodle um site que eu utilizo muito para fazer com que as imagens fiquem menos pesadas.
mas também tem outros, não é? O próprio Photoshop também faz isso. Portanto, tem alguns softwares que faz com que vocês possam reduzir o tamanho das vossas imagens. Pronto, portanto, esta é a situação que eu queria também vos falar sobre ainda as imagens. Depois deixo-vos aqui também alguns sites para otimização de imagens. Pronto, eu utilizo muito este, o Tiny JPEG. Não sei se algum de vocês conhece o Tiny JPEG. Querem ver? Eu vou aqui passar-vos o. Mas isso é para o JPEG ou PNG? Como diz aí, Dá para PNG. PNG também. Para os dois, ok. É. Eu vou aqui buscar. Olha, querem ver? Eu tenho aqui já na tela. Pronto, já está aqui. Pronto. Este é aquele que eu mais utilizo. Há outros, mas este para mim é muito bom. Pronto, portanto, e é muito fácil. É grátis também, não é? Portanto, vocês chegam aqui e arrastam a imagem para esta zona. E, portanto, ele vai converter. Eu vou buscar aqui uma imagem que eu tenha, só para vocês verem aqui a facilidade que é. Isso não requer instalação, não é? Tudo Não, feito no próprio site. certo. Ok. Olha, então aqui tenho uma imagem que está agora com 549 capas. Então eu vou arrastar agora a imagem para aqui. Pronto, estão a ver? Ele reduziu-me menos de 70%. Ok? Portanto, a imagem que tinha 563 passou a ter 170 capas. Ok? Pronto, portanto, isto às vezes é um trabalho que eu tenho que fazer. Portanto, se eu não fizer isto no software inicial onde eu faço a criação da imagem, muitas vezes venho aqui. Portanto, arrasto as imagens e ele faz uma conversão, depois faço o download das imagens. Alguém conhecia já este site? Pronto, portanto, esta era a parte ainda que eu vos tinha que falar em termos de teoria, digamos assim. E agora vamos passar para dentro do WordPress. Só aqui. Pronto, então toda a gente tem aí o WordPress, consegue entrar dentro dele. Bom, então vamos lá ver. Vocês fizeram a instalação local do WordPress, por uma situação mais prática em relação aqui ao curso, e portanto vocês agora ficaram com um programazinho chamado local, não é? É o nome que ele lá tem. Portanto, aqui na janela inicial, voltando aqui ao programa, para que não haja dúvidas. Portanto, vocês têm aqui toda a informação referente ao WordPress, ok? Portanto, temos aqui o nome do site que vocês deram, portanto, um nome meramente ilustrativo, só para vocês saberem depois, quando vocês podem ter várias instalações, não é? Portanto, podem ter aqui vários sites. Portanto, este é o nome que eu dei, curso, e a informação que eu tenho é a seguinte. Portanto, tenho aqui a versão do WordPress, que é muito importante. Portanto, nós, neste momento, já temos a última versão do WordPress instalado. A base de dados com que nós estamos a trabalhar é a MySQL, que é a base de dados que trabalha melhor com o PHP, porque vocês sabem que o WordPress trabalha como base na linguagem de programação de PHP. E, portanto, aqui está tudo bem, não é? Portanto, ele está-nos a dar a informação que o servidor está ok. Depois temos aqui, database é a base de dados. Portanto, tudo o que é site do WordPress trabalha sempre com uma base de dados em PHP. Portanto, também temos aqui a informação, as ferramentas
Estas ferramentas, olha, este MailPit é um programa de e-mail. Se vocês clicarem aqui no Open MailPit, vai-vos abrir aqui o browser e digamos, é a comunicação entre o WordPress e vocês. Ou seja, sempre que há algum problema no WordPress, que ele precisa de vos enviar um e-mail, vai tudo parar aqui. É este MailPit. Portanto, é uma ferramenta útil, já que vocês podem ter lá acesso às informações que o WordPress vai enviando. Live Link. O Live Link é uma situação que para mim é ótima, que eu tenho que ativar, porque ela por defeito não vem ativa. Portanto, não sei se vocês todos têm esta situação aqui ativa ou não. Pronto, quem não tenha tem que ativar aqui em baixo. Tem aqui o Live Link Enable, tem que ativar o Live Link. E para que é que serve o Live Link? Serve, por exemplo, para um cliente vosso, que vocês queiram que ele visualize o vosso trabalho num outro domínio que não o dele. Ou seja, a ferramenta vai criar virtualmente um endereço fictício. Portanto, ela vai criar para que o vosso cliente entre dentro do site e veja o trabalho que vocês estão portanto, a fazer. Ok? Portanto, isso em muitas situações é bastante útil. Eu posso enviar um link, que neste caso é este, o URL que aqui está, para o cliente. Estão a ver, o nome do domínio não corresponde ao nome real, portanto é um domínio fictício que ele cria. Eu envio para o cliente e o cliente vê o site. Pronto. E daí nós começamos a trabalhar em conjunto com este domínio. Pronto. Tem aqui o username, também pode ser criado por vocês, e tem aqui uma password também que é criada por vocês. Portanto, vocês enviam para o cliente este domínio juntamente com o username e a password, ele entra dentro do domínio e vê, portanto, o site. Ok? Pronto. Portanto, esta é a informação que a ferramenta dá. Depois aqui do lado esquerdo temos aqui outras situações. Não vale a pena estarmos aqui a falar. Isto são mais ferramentas que também depois vocês mais tarde também podem vir aqui instalar. Mas pronto, portanto, esta é a parte, digamos, essencial e mais importante que existe. Aqui, os dois botões que nós vamos sempre trabalhar. Portanto, o WP Admin vai entrar na própria administração, portanto, quando o site já fechou, porque em termos de segurança, se vocês estão muito tempo com o site aberto para fazer a alteração, ele depois vai fechar, não é? Passado ali um tempo, não sei propriamente quanto tempo, mas depois ele vai fechar. E, portanto, para voltar a entrar, é sempre aqui pelo WP Admin. Portanto, vocês têm lá o username, têm a password, inserem e entram dentro do site. O Open Site vai abrir diretamente o site que vocês têm. Tá bom? Pronto. Portanto, são os dois botões, digamos, os botões essenciais que nós aqui temos. Ok, então eu vou entrar aqui dentro do WordPress e já agora também peço para vocês fazerem o mesmo. E vamos então finalmente pôr a mão na massa. Mas para fazer isso é entrar aqui no WP Admin, É WP Admin. então, clicando no WP Admin, Uhum. vai, ok, vai aí, vai parar aí, é isso. Eu já tenho isso, ok. Pronto. Obrigada. Então, na primeira vez que vocês entram no WordPress, nós somos confrontados aqui com esta janela. Ora bem, o que é que esta janela tem de interessante? Ela vai nos introduzir aqui algumas informações. Okay? Então temos aqui várias mini janelas, temos uma janela geral do Elementor. Eu tenho, vocês não têm, porque vocês ainda não fizeram a instalação do Elementor. Temos aqui um rascunho rápido, temos aqui eventos e notícias do WordPress, estado do diagnóstico do site. Eu até posso arrastar aqui para cima a janela, pego na janela e venho pô-la aqui em cima. Atividade, resumo. Pronto. Muita coisa que aqui está não interessa. Ok? Eu devo dizer que me interessa aqui esta visão geral do Elementor, o rascunho rápido não interessa, o estado do diagnóstico, muito importante. Eu tenho aqui uma visão geral do meu site, se o site tem algum problema ou não. Depois também a gente vai entrar aqui dentro e vamos ver melhor quais são aqui estas opções. Bom, como é que eu posso aqui dizer ao WordPress aquilo que eu quero ver e aquilo que eu não quero? Eu tenho que vir aqui acima.
Portanto, eu venho cá acima, à janela, e aqui no canto superior tenho opções deste ecrã. Estão todos a ver ali o botãozinho, opções deste ecrã. Portanto, eu crio aqui, eu clico, e agora tenho aqui a opção de retirar as opções que estão ativas. Portanto, se eu não quiser mais ver o resumo, eu retiro a atividade, o rascunho rápido, estão a ver? E ele vai-me retirando aqui essas janelas. Pronto, e fico com a parte mais limpa, digamos assim. Ok? A parte das boas-vindas também vou retirar. Portanto, começa a limpar um pouco esta parte. Pronto. Aqui também posso alterar a ordem, posso movimentar as janelas. Portanto, é só para vocês saberem então o que é que a gente aqui consegue fazer. Depois posso fechar novamente aqui e pronto. E volto novamente a ter só estas 3 janelas que aqui estão. Ora, esta parte aqui do diagnóstico é importante. Porquê? Porque eles recentemente introduziram esta situação que faz com que nós, como leigos, consigamos aperceber-nos, às vezes, de alguns problemas que só pessoas com conhecimentos de servidor, de PHP, etc., conseguiam ver. Então, se eu clicar aqui no diagnóstico do site, eu vou entrar aqui numa janela onde eu vejo o estado do meu site. Portanto, estado do diagnóstico do site. Bom, e ele aqui vai-me dando, ou vai-me, digamos, aconselhando aquilo que eu tenho que fazer ou não no site. Portanto, eu tenho aqui situações de segurança em relação aos plugins. Estão a ver, olha, remova plugins inativos. Segurança, tem a ver com a segurança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando eu trabalho no WordPress, que era aquilo que eu já vos tinha falado, portanto, quanto o menor número de plugins eu trabalhar, melhor. Porque esta coisa dos plugins vai dar sempre problema em nível de segurança se eu não tiver cuidado com eles. Então aqui tenho a explicação. Ele diz assim, o seu site tem 2 plugins inativos. Portanto, eu estou com os plugins, mas não estou a fazer uso deles. E para ele, isto pode ser uma questão de segurança. Estão a ver? Não quer dizer que eu vá ter problemas. Mas é já ele a advertir que poderá haver problemas nesta situação. Ele diz que os plugins inativos são alvos tentadores para ataques. Pronto. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir depois onde os plugins estão e podemos apagar esses plugins. Dizer, olha, então, ok, então se ele está inativo é porque eu não preciso. Então, se eu não preciso, apago e pronto. Estão a ver? Portanto, é uma situação que ele aqui me alerta. Depois diz, tenha disponível um tema por omissão. Os temas são sempre responsáveis pela aparência do site. É importante que estejam atualizados, a gente também já sabe isso, que precisa estar sempre atualizado, para que a sua marca seja consistente para manter o site seguro. O seu site tem um tema com atualização disponível. Pronto, para ele, também ter um tema que não está atualizado pode ser um problema de segurança. Estão a ver? Estas coisinhas que o WordPress tem. E, portanto, temos de estar sempre atento a este tipo de coisas. Depois diz-me aqui, em relação ao servidor, ao redirecionamento, que é uma situação mais técnica, nem todos os cabeçalhos de segurança recomendados foram instalados. Quer dizer, às vezes é uma chatice que eu vou-vos contar. Às vezes também não tenho, eu próprio não tenho paciência para este tipo de informação. Mas existe. Portanto, há quem tenha, há quem não tenha. Eu pessoalmente não tenho. Deixo sempre aquilo que eu sei fazer feito, que é a parte dos plugins, do tema, etc. Esta parte aqui depois deixo para outros colegas meus tratarem. Pronto. Na parte de diagnóstico, era isto que eu vos queria falar. Voltando então aqui ao painel. Portanto, temos aqui então a parte do painel. Temos a parte aqui do lado esquerdo, não é? Portanto, eu já estou aqui do lado esquerdo. Painel, início, atualizações. Portanto, sempre que haja a necessidade de efetuar novas atualizações, ele dá-vos esta informação. Portanto, está-me a dizer que há 4 atualizações que têm que ser feitas. Portanto, eu ao clicar aqui nas atualizações,
passo a ver então quais é que são. Então aqui, qual é a informação que eu agora tenho? Sei qual é a versão atual do WordPress. Está-me a dizer que a última verificação foi dia 4 de julho, portanto foi há bastante pouco tempo. Quais são, então, os plugins que precisam de serem atualizados? Tenho aqui 3. E qual é o tema? Pronto, estão a ver? Portanto, eu tenho que fazer estas atualizações. Agora, eu não quero assustar-vos, não é esse o meu objetivo, mas eu já tive aqui situações que me deram muito trabalho. Ou seja, qual é o certo? E eu, quando vos dou formação, eu tenho que dizer o que é o certo, não é? Não é que eu faça sempre. Bom, mas o certo é o seguinte. O certo é atualizar um a um. Ou seja, eu primeiro vou utilizar este primeiro, depois, se tudo correr bem, vou utilizar o segundo, se tudo correr bem, vou utilizar o terceiro. Isto porquê? Porque há quem faça assim. Clica aqui, selecionar tudo e atualizar tudo. É errado. Isto é muito errado. Porquê? Porque pode haver incompatibilidade entre estes 3 plugins que aqui estão. E, portanto, se eu atualizo logo tudo de uma só vez, isto pode dar bronca no final. E, portanto, aquilo que eu faço é, primeiro, vejo se o WordPress não teve qualquer problema. Então, se não tem qualquer problema, passa a fazer a instalação do próximo. Ok? Portanto, o certo é isto. É instalar um de cada vez. E depois instalar o tema. Pronto. Porque lá está, pode haver problemas entre os plugins e o próprio tema. Portanto, o objetivo é ter tudo sempre atualizado na última versão, ok? Mas sempre com cautelas na instalação, para que depois vocês, na própria instalação, não tenham problemas. Por isso é que é muito importante ter uma instalação local, que foi isso que vocês fizeram. Porque ao ter uma instalação local de um site de um cliente vosso, vocês, se tiver algum problema, ok, está no vosso computador, não está no alojamento lá do cliente. Ok? E isso é aquilo que eu vos sempre aconselho. Primeiro que trabalharem no vosso alojamento e depois, se tiver tudo certo, fazer a passagem para o servidor do vosso cliente. Tá? Por causa destes problemas. Que eu já tive muitos problemas assim e dei muito mal, porque trabalhei diretamente no alojamento do cliente. E o site estava ativo e o cliente depois ligou-me. António, opa, o meu site está em baixo. Pois é, houve aqui um problema. Não é? E, portanto, para que não haja depois no futuro esse tipo de problemas, trabalharem sempre localmente. Por isso é que eu quis que vocês também soubessem fazer a instalação local. Portanto, no vosso caso, eu tenho aqui, eu vou trabalhar sempre com 2 WordPress, para que vocês estejam sempre a ver as diferenças. No vosso caso, vocês não têm nada, não é? Ó, isto é o vosso caso. Porquê? Porque vocês não instalaram quase nada. Vocês aqui nos plugins só têm 2, que eu acho que já apaguei aqui. O tema, os temas que vocês têm são estes. Ó, se vocês verem aqui, do lado esquerdo, eu tenho aqui em inglês, mas tenho aqui em português. Eu não sei se vocês fizeram a instalação em inglês ou em português. Portanto, em português, vão ver a apresentação. Okay? Pronto, se vocês forem aqui, do lado esquerdo, apresentação, nos temas, só vão ver 3 temas. Que é isso que ele faz. Portanto, na instalação inicial do WordPress, ele instala 3 temas. Okay? No meu caso, já lá tenho mais. Já lá tenho. Mais não, retirei aqueles e pus este só. Pronto, que é este que a gente vai trabalhar, o Hello Elementor. Pronto, portanto, esta é a vossa situação. Já agora, se vocês forem aqui nos plugins, tem lá quantos? Tem lá 1 ou 2? 2, não é? Pronto. Eu já apaguei. Já apaguei porque aquilo que ele instala, deixa-me cá ver aqui. Pronto. Ele vai instalar este aqui, o Akismet Anti-Spam.
Vejam lá se não é. É esse que está, não é? Ele instalou esse. Não? Eu não tenho nenhum. Ele não instalou nenhum. Aqui Pronto. não, aqui Não. em plugins. Normalmente Plugins, vamos instala lá ver, dois. carreguei installed plugins e parece-me no plugins are currently available. Pronto. Ok. É Não, normal? pode ser. Não, Não é nem também bom nem mau, não é? Pronto. não tem mal. Olha, porque eu apago sempre. Normalmente por defeito é este. É o Akismet e o Hello Dolly. O Hello Dolly não serve para nada. Então, portanto, não tem qualquer problema, porque a gente depois daqui nada vai aqui ver os plugins. Pronto, voltando então aqui ao painel. Toda a gente entendeu esta janela? Para que serve e o que é que a gente pode então fazer com ela? Pronto, muito bem. Então, vamos então aqui à parte referente das configurações. Estão a ver? Aqui, configurações. Pronto, então vamos aqui, configurações geral. Pronto, então já estamos na parte das configurações do próprio WordPress. E vamos então entender cada uma delas. Bom, então quando eu faço a instalação do WordPress, a primeira coisa que eu faço é vir aqui, pronto, nas configurações gerais. E o que é que eu tenho? Tenho o título do site e a descrição do site. Ora, o que é o título do site? Quem é que me sabe dizer o que é o título do site? Não é aquele nomezinho que vai aparecer depois lá naquela abazinha em cima, Certo, quando se abre certo, o site. certo. Estão a ver aqui, ó. Quando eu passo o cursor aqui por cima da aba, aparece Zeus Advogados. Isto é o título. Estão a ver? Portanto, este é o título do site. Todos os sites têm que ter um título. Não é? Portanto, sempre que vocês vão aqui também no Google fazer uma pesquisa, aparece lá um título e aparece uma descrição. Ora, essa descrição que aparece é esta que vocês aqui têm. Estão a ver? Portanto, é muito importante vocês terem sempre um bom título e uma boa descrição. Portanto, descrição, eu aconselho sempre em poucas palavras vocês dizerem do que é que se trata o vosso site. Tá bom? Portanto, sempre tendo em consideração estas duas situações. Depois, ícone do site. O que é o ícone do site? Quem é que me sabe dizer o que é o ícone do site? É o ícone que aparece ao lado desse nome na aba Muito bem. no Pronto. separador. Muito bem. Que é um quadrado, que normalmente é um quadrado associado ao logotipo da marca, e que deverá ter pelo menos 512 por 512 pixels. E depois também vou explicar-vos qual é o software para vocês fazerem isto. Portanto, vocês vão pegar no logotipo e vão convertê-lo para um formato especial que normalmente, tecnicamente, se chama favicon. Vou pôr aqui o nome no chat. Portanto, tem este nome. Pronto. Isto é o fecheirozinho que vocês têm sempre que introduzir aqui em cima. Portanto, em relação aqui ao nosso site, é parte do logotipo. Porque o logotipo do cliente tem esta balança, mas tem um nome. Ora, eu quando vou converter isto para o favicon, vou esquecer o texto, porque senão depois em 512 por 512 eu não vejo nada, não é? Então aproveito só a parte gráfica da imagem para convertê-la neste fecheiro. Portanto, se vocês olharem lá para cima, só veem, não sei se conseguem ver, mas só veem então a parte daqui da balança. Endereço do WordPress. Ora, o endereço do WordPress é o domínio. Pronto, é o domínio. Temos o endereço do WordPress e o endereço do site, que pode ser alterado. Mas eu normalmente aconselho sempre que um seja igual ao outro. Se quiserem alterar, não aconselho alterar diretamente aqui. Sempre na base de dados. Portanto, nunca aqui. Depois temos aqui endereço de e-mail de administração. Este foi o endereço que vocês puseram no início. Portanto, sempre que há algum problema relativamente ao WordPress,
por exemplo, a alteração de password, a alteração de username, ele vai enviar-vos sempre para este e-mail. Ok? Pronto. Portanto, este é o e-mail de administração. Membros. Qualquer pessoa pode registar-se? Não. Portanto, eu não tenho ativo. Portanto, eu não quero que qualquer pessoa possa fazer registro em termos de administração. Papel por omissão para novos utilizadores. Ora, eu posso, no meu WordPress, ter vários utilizadores. Okay? Posso ter o que ele chama de subscritor, contribuidor, autor, editor e administrador. Então, eu posso ter uma equipa comigo em que eu diga assim, olha, tu só vais ter o papel de autor. Por exemplo, eu quero ter uma pessoa que venha aqui só escrever artigos, só escrever posts para o meu blog e que não tenha acesso às outras ferramentas. Ok? Portanto, vocês podem criar esses novos utilizadores e dizer para cada um qual é que é o papel que cada um irá portanto, ter. Idioma do site. Neste caso, eu tenho aqui em português, mas também posso alterar. Portanto, sempre que vocês queiram alterar o idioma do vosso site, é sempre aqui. Por exemplo, eu ainda no outro caso, aqui, por exemplo, está em inglês. Se eu quiser que este passe para português, teria que ser ali. Portanto, vinha aqui em Settings. Oh, estão a ver? Este já está em inglês. Portanto, aqui já tinha que ir aqui ao português e mudar para português. O fuso horário. Também aqui eu consigo perceber qual é que é o meu fuso horário. Ele está-me a dar a hora daí. Não é? Eu tenho aqui a hora de Portugal. Não é a hora que eu neste momento tenho. Está em... Eu aqui neste caso tenho para menos 3. Para ter aqui do Brasil. Formato da data. Posso também dizer que prefiro esta aqui. 4/7/24. Formato da hora. Também posso dizer que prefiro esta. Ou esta. E a semana começa em segunda-feira. Pronto. Portanto, estas são as configurações gerais e eu depois tenho que clicar em guardar alterações. Pronto, que é para depois agora passar a ter estas alterações. Alguma dúvida em relação aqui a estas opções gerais? Então passamos agora para a escrita. Mais uma configuração que nós aqui temos. Portanto, em baixo do geral temos escrita. Bom, a escrita não há assim muito a falar. Tem a ver mais com o servidor. Eu nunca altero nada que está aqui. Só vim aqui por causa de uma situação. Aqui na categoria do artigo, tem a ver que quando vocês forem começar a escrever artigos, vão perceber, e nós também vamos aprender, que há as categorias para os artigos. E, portanto, a categoria por omissão é esta que aqui está, que nós depois vamos alterar. Pronto, era só para vocês verem onde é que depois nós vamos alterar e, portanto, será aqui. A leitura. A leitura é importante. Porquê que é importante? Porque a leitura tem a ver com o seguinte. Ele diz assim, a sua página inicial mostra. E o que está por defeito é uma coisa que eu nunca quero, que é os artigos mais recentes. Eu não quero isso. Eu quero que seja uma página estática. A gente depois altera, tá? Não é para vocês já fazerem isso hoje. Porquê? Porque o site tem esta página inicial que é sempre a página do index. Portanto, o index, em termos técnicos, é a nossa homepage. Então, é aqui que a gente vai ter que dizer sempre ao WordPress que queremos que passe a ser uma página estática. E nós temos que depois dizer qual é a página inicial, que não existe, por isso é que eu não quero que vocês já façam, e qual é a página de artigos, que também não há. Pronto, portanto, nós vamos ter que criar isso. Portanto, eu vou ter que dizer que a página inicial vai ser uma que vai aparecer aqui com o nome de homepage, que depois nós vamos criar, e a página de artigos vai ser a página do nosso blog, que também não há. Pronto, ok? Portanto, aqui, depois, não se esqueçam, vamos ter que vir aqui, vamos ter que vir novamente. Depois temos as páginas de artigos mostram no máximo 10. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, voltando aqui a este site que está feito, eu tenho aqui um blog.
Pronto, tenho aqui um blog que a gente vai criar. E dentro do blog eu posso dizer quantos artigos eu quero que ele me mostre inicialmente. Ok? Neste caso eu tenho só 6. Tá? Portanto, eu posso ter 20 artigos, mas quero que ele me mostre só 6. Então, é aqui que eu tenho que pôr o 6. E pôr aqui as páginas de artigos. Mostram no máximo 6 artigos. Pronto, vinha aqui, punha em 6. Depois tem a ver com os feeds RSS. Depois também vou explicar-vos o que é. E para cada artigo, num feed, incluir o texto completo ou o excerto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, quando vou mostrar um artigo, um post, eu posso dizer que aqui tenho o título e tenho um pequeno excerto do artigo. E posso dizer a quantidade de texto que eu quero mostrar no início. Estão a ver? Portanto, aqui só tenho 4 linhas. Mas eu podia, por exemplo, dizer que quero mostrar logo de início todo o texto. Mas não. Aqui só quero que apareça 4 linhas e o restante, quando a pessoa quiser ler mais. Pronto. Assim, quando a pessoa ler mais, é que aparece a totalidade do meu post. Tá? Portanto, aqui também posso alterar isso. Posso dizer se quer que me apareça o texto completo ou um excerto desse texto. Onde é que eu vou alterar depois a quantidade deste excerto? Quando eu for criar o meu próprio post. Okay? Bom, por último, visibilidade nos motores de pesquisa. Ele aqui tem uma opção que diz assim: desencorajar os motores de pesquisa de indexarem este site. Para quando é que eu quero que esta situação seja realmente real? Quando é que eu vou precisar de uma situação destas? Porque ao fim e ao cabo estou a dizer ao Google para não encontrar o site. Quando o site está em atualização, ou Por exemplo, quando está em atualização, quando eu, por exemplo, estou a começar a criar um site e não quero que já aquilo me apareça no Google, ok? São situações muito, assim, de uma vez ou outra poderão realmente acontecer. Eu nunca utilizei. Porquê? Porque nunca tive essa necessidade. Porque eu trabalho sempre primeiro com o site do cliente dentro do meu computador. E, portanto, nunca tive esta necessidade de vir aqui optar por esta opção. Bom, então, guardar alterações. A parte já agora da... peço desculpa, posso só fazer uma pergunta? Pode. Portanto, em relação a isso que estava a dizer, ou seja, não precisou de fazer esta, selecionar esta opção porque trabalha a partir do seu computador. Isso quer dizer que quando Certo. trabalha a partir do seu computador, isso está desativado para o mundo, digamos. Sim. Uhum. É isso no fundo, não é? Sim, Ok. sim. Olha, agora na parte referente à discussão. Temos aqui muita coisa que tem a ver essencialmente com os artigos. Portanto, quando a gente publica artigos, nós podemos aqui optar por várias opções. Aquelas que eu acho que são as mais importantes neste momento são a parte referente aqui, que é enviar um e-mail sempre que alguém publicar um comentário, quando um comentário ficar retido para moderação. Depois tenho, antes de aparecer um comentário, o comentário tem de ser aprovado manualmente. O autor do comentário tem de ter um comentário anteriormente aprovado. Ora bem, isto quer dizer o quê? Quer dizer que nas partes referentes aqui aos artigos, voltando aqui a um artigo, eu posso sempre optar por querer que algum de vocês me faça aqui um comentário referente ao artigo. Em algumas situações eu gosto de ter esse tipo de discussão, estão a ver? Portanto, deixo um comentário. Portanto, eu venho aqui, vou deixar um comentário, ponho o nome, o e-mail, etc. Ora bem, eu posso aqui decidir se quero que apareça esta situação num post. Portanto, se deixo que as pessoas possam inserir comentários ou não. E também posso dizer que quando a pessoa deixar um comentário, que seja eu próprio a decidir se o comentário aparece ou não. Portanto, estão a ver? Portanto, e é sempre aqui que eu decido isso. Portanto, estas opções são muito referentes a essa parte
relativamente ao vosso blog. Se vocês querem que haja comentários nos vossos blogs, se querem receber o e-mail do comentário que foi feito e depois é que vocês vão dizer, sim senhora, este comentário pode aparecer e, portanto, não há qualquer problema. Portanto, tem muito a ver com isso. Está bem? Pronto. Não vou estar aqui muito tempo nesta parte. Depois tem a ver aqui também com os avatares. Portanto, vocês podem que a pessoa escolha um tipo de avatar para a imagem que ela tem nos comentários. Pronto, esta é a parte relativamente aqui à discussão. A parte da multimédia, como o próprio nome indica, tem a ver com as vossas imagens. Portanto, o próprio WordPress, ele tem tamanhos relativamente às vossas imagens. Portanto, quando vocês inserem uma imagem dentro do WordPress, ela vai ficar guardada na biblioteca. E, portanto, o tamanho que vai lá aparecer é o tamanho da miniatura, o tamanho médio de uma imagem e o tamanho grande de uma imagem. Portanto, ele tem aqui tamanhos específicos para vocês poderem visualizar. Okay? Portanto, é só na parte da visualização. Não quer dizer que ele vai alterar o tamanho original da vossa imagem. Não é isso. Só tem a ver com a parte da visualização que vocês depois podem vir aqui alterar ou não. Portanto, se vocês quiserem visualizar uma imagem grande mais do que 1024 pixels, vocês vêm aqui e fazem isso. A parte de carregar ficheiros, ele também vos pode organizar os ficheiros por mês e por ano. Portanto, vocês conseguem ver isto dentro já do organizador de ficheiros que o WordPress tem. Esta parte também é importante. Ligações permanentes. Ora, é uma das situações que eu altero sempre. Bom, esta aqui chamo em particular a vossa atenção porque é muito importante. O que é uma ligação permanente? Uma ligação permanente é isto que aqui está em cima. Olha, no meu caso eu tenho o domínio e depois a seguir ao domínio tenho este nome que aqui está. Ora, este nome que aqui está é o nome que eu dei a este post em si. Portanto, e é o nome que vai sempre aparecer depois do domínio. Eu, para ter uma situação destas, a opção que eu ponho sempre é a chamada estrutura, desculpem, nome do artigo. Estão a ver? Portanto, ele neste momento está no dia e nome que eu não quero. Ou seja, ele aqui está-me a pôr a data antes do nome do meu artigo. Eu não quero que isto aconteça. Porquê? Por situações do Google. O Google não gosta deste tipo de situações. Em termos de indexação. Então, eu ponho sempre aqui nome do artigo. Pronto. Isto é sempre a forma como eu quero que o WordPress me organize as minhas ligações. Portanto, isto é que é uma ligação permanente. Okay? Portanto, eu ponho sempre em nome do artigo, depois venho cá abaixo guardar as alterações. Pronto, e a partir de agora ele já me vai inserir da forma mais correta. Viram todos onde é que é? Portanto, nome do artigo. Pronto, depois temos aqui a privacidade. A privacidade tem a ver depois com a página dos termos e condições que nós vamos ter que criar, porque hoje em dia, como vocês já sabem, é obrigatório termos a política de privacidade nos nossos sites. Portanto, é a partir daqui que a gente vai criar essa página. Esta aqui acho que vocês não têm, pois não, porque isto faz parte de um plugin que eu instalei. Pronto, isto aqui faz parte já de um plugin, tem a ver com a questão de segurança do nosso site. Pronto, quer dizer que em determinados plugins eles vão instalando aqui algumas opções, ok? Portanto, esta opção que aqui está não vem por defeito, é já derivada de um plugin. Pronto, portanto, hoje já demos então estas configurações gerais, já configurámos o WordPress da melhor forma. E, portanto, agora só falta então começar a instalar o tema. Ora bem, o tema
faz parte daquela atividade que eu vos dei, mas eu vou fazer aqui com vocês. Bom, vocês, se quiserem depois voltar aqui no Moodle, tem aqui a atividade 2, instalar o tema que nós vamos agora instalar. Bom, então como é que nós instalamos temas? Voltando então aqui ao nosso site. Pronto. Então, os temas estão todos aqui na aparência. Portanto, vocês têm que vir aqui na aparência, depois tem temas. Bom, por defeito, o WordPress instala 3. Portanto, ele tem que ter sempre algum ativo. Portanto, o WordPress não trabalha sem um tema. Okay? Este tema que está ativo é agora o vosso site. Portanto, se vocês forem aqui, onde eu tenho a palavra curso, estão a ver ali aquele íconezinho daquela casa que ali está, aparece Visit Site. Ora, se eu clicar aqui até com o botão direito para abrir num novo separador, do lado direito vai aparecer o site. Pronto. Este é o site que neste momento está ativo. Qualquer pessoa neste momento vê isto. Okay? Se eu vos der o meu endereço, vocês vão ver este site. Portanto, isto é o site que ele instala por defeito. Mas não é este site que a gente quer, não é? Então temos que voltar aqui e fazer o quê? Bom, nós conseguimos instalar temas de duas formas. Ou podemos ter o tema dentro do computador e, portanto, instalá-lo a partir do computador, ou podemos, então, aqui no Add New Theme, ir à biblioteca de temas que já existe dentro do repertório que o WordPress tem. Portanto, o WordPress tem uma série de temas grátis, obviamente. Portanto, tudo isto que aqui está são temas grátis que vocês podem, portanto, usar e que eu posso começar a trabalhar. Portanto, instalo e começo a trabalhar com um destes temas. Bom, então aquilo que nós queremos é este Hello que aqui está. Ora, normalmente por defeito, quando vocês vão aqui, ele já aparece. Vejam lá, por favor, se ele já está ou não. Alguém não consegue ver este tema? Todos conseguem ver, é isso? Ok, pronto. Então eu vou agora instalar o tema. Então venho aqui no botãozinho azul e faço install. Vou esperar que ele faça a instalação. Normalmente é rápido, porque este tema é muito leve. É aquela situação que eu vos falei. Eu prefiro temas que sejam leves. Pronto. Quando ele acaba de instalar, ele agora tem aqui um botão azul que é o Activate. Porquê? Porque ele sabe que há um que está ativo. Então, eu como só posso ter um ativo, eu agora vou dizer que quero que este passe a ser o tema ativo. Então, vou clicar agora em Activate. E pronto, cá está. Portanto, já passei a ter o tema do Hello instalado. E, portanto, ativo. Ok? Ora, se vocês agora forem novamente aqui ao vosso site fazer um refresh, já vão ver que o tema que já alterou a página inicial. Portanto, neste caso, só tenho isto. Lá está, é aquela coisa simples que eu vos disse. Portanto, a gente vai instalar um tema e vamos trabalhar tudo de início, através do próprio Elementor. Agora, ele está-vos a dizer aqui outra coisa. Cá em cima, estão a ver aqui em cima. Ele diz assim, obrigado por instalar o Elementor, o Hello Team. E ele quer agora que eu instale o Elementor. Porquê? Porque sem o Elementor este tema não faz quase nada. Okay? Mas antes de instalar o Elementor, eu queria que vocês dessem aqui uma vista de olhos à construção de páginas que o WordPress tem. Então, se vocês verem aqui às páginas, vocês devem ter duas páginas. Devem ter o Sample Page e o Privacy, não é? Pronto, eu já criei aqui mais uma, mas vocês devem ter estas. Ora, se vocês forem aqui ao Sample Page, que é uma página por defeito, que aqui também já são coisas novas que eu aqui introduzi. Pronto. Aparece uma coisa destas. Não é? Aparece aqui um texto.
Eh, e, e como é que é a forma de criar conteúdo aqui? É através de blocos. Ok? Portanto, eu tenho aqui uma situação que parece quase um Word, mas depois tenho aqui um mais, e aqui no mais vai aparecer aqui uma série de widgets, que o Elementor também vai trabalhar assim. Quando depois nós formos instalar o Elementor, vocês vão ver que o Elementor também tem esta parte aqui de ícones, que é uma forma rápida de começar a criar conteúdo. Por exemplo, se eu quisesse aqui uma imagem, eu vinha aqui à imagem e arrastava para onde eu quero. Pronto. Vinha aqui um campo agora de uma imagem. Posso ir buscar à library. Já tenho aqui uma imagem, vocês neste momento não têm. Mas estão a ver, portanto, a forma de trabalhar é esta. Portanto, não tem assim grandes formas, digamos, visuais e muito atrativo para criar as minhas páginas, porque aquilo que o WordPress me dá é isto. Portanto, são chamados blocos. Vou criando a informação a partir destes blocos. Agora quero um vídeo aqui. Arrastava para aqui o vídeo. Estão a ver? Portanto, é esta forma de criar que o próprio WordPress tem. E, portanto, não é muito atrativo, não é? E, portanto, com o Elementor, isto vai ser tudo alterado. Com o Elementor, eu passo a ter isto. Olha, se eu ver aqui... Espera lá. Vou sair daqui. Bom, com o Elementor instalado, a coisa já é diferente. Eu vou dar-vos aqui só a visualização. Pode ser por aqui. Se calhar já eu retirei. Já deve ter retirado. Pois. Tenho aqui no outro site. Espera lá. Vou... Sim, este aqui. É aqui. Pronto, deixa eu ver lá. Portanto, aqui vocês já conseguem ver a forma de trabalhar que é completamente diferente. Quando eu tenho o Elementor, já me aparece aqui o nome. Elementor. Portanto, ele já sabe que o Elementor que está instalado. E depois posso editar com o Elementor, que é isso que depois vai acontecer. Portanto, quando vocês instalarem o Elementor, já vão clicar aqui e já vai aparecer desta forma. Portanto, ele já está a carregar o Elementor, estão a ver? Portanto, já está aqui numa situação completamente diferente, em que vocês têm do lado esquerdo a parte referente aos vários widgets, portanto, cada iconezinho aqui chama-se widget, que contém a parte do layout, portanto, eu posso criar as coisas por grelhas, tem a parte do básico, o Pro, pronto, lá está. O Pro é porque eu já tenho aqui o Elementor Pro. Se vocês fossem instalar só o Elementor, vocês só iam até aqui ao básico. Estão a ver? Portanto, vocês iriam perder tudo isto. Se quisessem pôr aqui uma parte de galeria, uma parte de um formulário, uma parte de slides, uma tabela com valores, etc. Vocês não iriam conseguir fazer isto. Iriam perder tudo isto. E, portanto, a maior parte dos elementos que o próprio Elementor tem, vocês não iam ter acesso. Depois tem aqui o geral. Portanto, se eu quiser uma lista de ícones, um contador, estão a ver? Portanto, a gente depois vai arrastando estes widgets para dentro da nossa página. Portanto, que é completamente diferente daquilo que vocês neste momento têm aqui só com o WordPress, não é? Portanto, é completamente diferente. A forma de editar e de criar a página. Pronto, isto era só para vocês verem realmente o antes e o depois de nós termos o Elementor. Eu sei que alguns de vocês trabalham com esta parte, não é? Quem é que me tinha dito já que trabalhava aqui com a parte de blocos? Era a Neide, não é? Sim. Pronto, a Neide trabalha com esta parte de blocos, mas era também outra pessoa. A Arina? Será? Já não me recordo. Sì, sì, Não é, Arina? sì, sì. Ok, pronto. Ora, então vamos terminar. Vamos instalar o Elementor. Pronto, portanto já temos o tema. Vamos voltar aqui atrás. Pronto.
Portanto, ele sabe que nós instalamos o tema e agora vamos clicar em Install Elementor. Então vamos lá. E vamos ver quais são os passos agora necessários que ele aqui vai também pedir. Vamos ver se corre tudo bem. Aqui está a demorar. E aí? Também? Pronto. Ok. No meu caso, já instalou. Okay? Portanto, ele fez o próprio download, já instalou. E agora eu tenho que ativar. Eu tenho que vir aqui ao Activate Plugin. E vou então ativá-lo. Pronto. Ao ativar, vai aparecer aqui esta janela. E ele quer que a gente crie uma conta. Portanto, vocês têm aqui o Create My Account. Esta conta é necessária? Olha, eu acho que é necessária, porque ele vai-nos depois enviar aqui algumas informações interessantes por e-mail. Também vamos ter acesso aqui a alguns conteúdos que o próprio Elementor nos vai dar. E em termos também de atualizações. Portanto, eu aconselho vocês a criarem aqui uma conta vossa. Portanto, clicam aqui no Create My Account. Eu aqui já tenho o meu. E podem criar a conta. E ele quer fazer a conexão com o vosso site. Estão a ver? Portanto, aparece aqui esta janela. Não sei se vocês estão a ver esta janela. Não, é esta. Estão a ver esta janela agora? Let's connect your site. Portanto, vocês agora vão ter que seguir esses passos. Há aqui uma situação que eu não quero, que é o Become a Super Contributor, tal. Eu não quero isto. Eu vou retirar isto porque eu não quero que ele tenha aqui nenhumas informações minhas. Estão a ver ali aquela opção em baixo? Eu retiro. Não quero aquela opção. Pronto, depois fazem Connect. Ele vai fazer a conexão. Não sei se aqui qualquer coisa, deixa-me ver. Desculpa, estou só ainda aqui a criar a conta. Só um bocadinho, desculpa. Ok. Obrigada. Tomar.